Você está correndo muitos riscos e não faz ideia. Você daria a chave da sua empresa para qualquer pessoa? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você e todos vocês que estão assistindo, que são donos de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João. Meu nome é Alan. Meu nome é Damião. E eu sou Marcelo Germano. Comandante, eu tenho um recado muito importante para você agora. Presta bem atenção. Você está correndo muitos riscos e não faz ideia. Fica com a gente que o podcast de hoje é para te ajudar a parar de correr risco. Correto, não é, Marcelo? É isso aí, E por isso que a gente trouxe os nossos amigos, os nossos comandantes, Damião e Alan, da Somax, que já gravaram com a gente o podcast 126, Marcelo? 126, podcast 126, que a gente falou sobre LGPD, e hoje o assunto é um pouco mais tenso. Não que LGPD não seja tenso, mas hoje é segurança da informação. Sobre os riscos que esses caras aí estão correndo. E a gente também, né? Todo mundo, né? E a gente também, né? O tempo inteiro, por conta da tecnologia, por conta da informação. Marcelo, por favor, apresente nossos amigos Alan e Damião, nossos comandantes. Legal, então vamos lá. Ó. Por que eu quis gravar esse podcast? O que me moveu a gravar esse podcast, né? São duas coisas. Primeiro que eu venho repetindo muito, né? Dados é um novo petróleo, né? Sim. Dados é um novo petróleo. Eu acho que um monte de gente já ouviu isso, tem gente que entende isso direito, tem gente que não entende. Então os dados que a gente gera na nossa empresa, base de cliente, perfil de cliente, quanto o cliente fatura, né, quantos funcionários o cliente tem, e vários outros dados que a gente tem aqui interno, né, esses dados eles valem ouro. E a gente tem que proteger esses dados. Mas, além disso, eu tive 2 clientes que tiveram sérios problemas, né, com contas, por exemplo. Eu tive um cliente que teve um problema que a conta do Google foi banida. E um outro que a conta do Facebook, mudaram o perfil no Facebook, mudaram a conta no Facebook, eles não conseguiam acessar. E o que isso pode representar para uma empresa, né? No caso desse cliente que a conta do Google foi banida, o Google representava 30% das vendas dessa empresa. Uma empresa que vende 1 milhão por mês, começou a perder 30 mil por mês. Teve que entrar com ação judicial, uma série de coisas. Demorou 1 ano e pouco para conseguir recuperar a conta, mas 1 ano e pouco perdendo 300 mil por mês ou faturando menos 300 mil por mês pode ser um arrombo na empresa, né? Uma empresa pode quebrar, né, Marcelo? Isso. E eu tive um outro cliente que deu um problema com o time de marketing. E aí, esse problema que deu com o time de marketing, mudaram a conta do Facebook, fora a produtividade e os leads descartados. Então, eu chamei eles aqui porque eles são especialistas em segurança da informação e a gente vai bater um papo sobre isso. E eu tenho cases meus que já aconteceu numa época em que ninguém nem lidava tanto com esse lance da segurança da informação, mas eu tenho um histórico aqui para contar para vocês, porque às vezes tem muito ponto cego, né? As pessoas têm muito ponto cego sobre esse assunto, e aí é legal a gente... porque assim, ó, empreender é correr riscos, né? Não é qualquer risco, tem que correr risco calculado. O problema é quando a gente nem sabe o que o risco tem, como a gente calcula esse risco, né? Então eu trouxe pra gente falar um pouquinho sobre esse tema. Muitas pessoas podem achar ele complexo, mas a gente vai falar de uma maneira simples para você entender e para você tomar suas providências. Não ignore isso, a gente tem visto ali, né? Roubaram os dados da Renner, pediram 1 bilhão de resgate, roubaram os dados de Itaú, vazou informação de tudo quanto é jeito. E por que isso acontece? Mas pra gente que é pequeno, a gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo que é pequeno, né? Eu já tive amigos meus que são pequenos que tiveram problema, e o problema não é só roubar dado, a gente pode ter outros problemas e a gente vai falar sobre isso. Não é mesmo, Alan? Exatamente. Eu acho que um ponto interessante a gente trazer, a segurança da informação, ela é um dos pilares da LGPD. Então, se você já começar a fazer algumas ações, né, de segurança da informação, em paralelo, você já está entrando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito em evidência hoje. Ô Alan, deixa eu te falar uma preocupação, para a gente começar a partir dessa minha preocupação que a gente tem hoje, né? Vamos lá, eu não comecei a empreender na era digital, né? Hoje tudo está digital, eu comecei a empreender numa era que estava começando a ser digital, mas não era digital do jeito que é hoje, com o advento de tudo que aconteceu com a tecnologia. Mas, por exemplo, eu me lembro que antigamente, quando a gente ia para o escritório, a gente já tinha, sei lá, 50 funcionários, era tudo desktop que a gente tinha na empresa,
tudo desktop, os softwares que a gente usava não era as a service igual é hoje, não era na nuvem, era tudo instalado, né, na máquina, dentro do escritório. E por disquete, né? Hã? E por disquete naquela época. Como? Input? Por disquete, Por né? disquete, dessa época aí. E o que acontecia, né? A gente, naquela época, a gente já tinha uma preocupação de bloquear acesso a sites não permitidos. Então, o funcionário não conseguia entrar nos sites não permitidos. A nossa preocupação não era com segurança da informação. A nossa preocupação era com a produtividade do funcionário. O funcionário não ficar com joguinho, vendo pornografia no escritório e esse tipo de coisa, né? Porque, enfim, o funcionário ele pode trabalhar e fazer o trabalho dele, ou ele pode ficar fazendo joguinho, ele pode ficar vendo vídeo pornográfico, a performance vai lá embaixo, né? Você tá o comandante está naquela correria, né? Fica ali correndo atrás do rabo, enquanto isso está todo mundo se divertindo e deixando de entregar o trabalho e o empresário perdendo muito dinheiro. Então, a gente criou várias coisas e aí um belo de um dia, uma pessoa que, entre aspas, de confiança. Por que eu falo uma pessoa de confiança, né? Porque era filho do pastor. Você nunca vai imaginar que o filho do pastor, né, pode não ser uma pessoa de confiança. Eu não quero dizer que ele roubou nem nada. O que ele fez? Ele chegou com um disquete, os sites eram bloqueados. Ele chegou com um disquete, meteu o disquete lá no computador, o disquete não, um pendrive, meteu o pendrive no computador e através desse pendrive rodou alguma solução lá que conseguia burlar o sistema e ele conseguia ficar fazendo joguinho na máquina ao invés de trabalhar. E aí a gente conseguiu pegar isso porque a gente tinha um negócio que monitorava a tela, né? Monitorava a tela e aí nisso de monitorar a tela a gente pegou isso daí. Então, ó, a gente confia nas pessoas, mas às vezes na confiança você corre alguns riscos, né? Então, naquela época era esse tipo de preocupação que a gente tinha. Aí depois disso a gente acabou bloqueando todas as portas dos disquetes, né, de todos os desktops que a gente tinha no escritório. Hoje o mundo está muito diferente, né? Hoje todo mundo tem notebook, leva o notebook para casa, os negócios estão tudo na nuvem, né? E aí você não bloqueia o acesso à internet. Muitos colaboradores trabalham, principalmente se for home office, né? Quando normalmente a empresa é física, igual no nosso caso, os computadores são todos da empresa, mas quando o cara trabalha no trabalho remoto, às vezes ele trabalha no próprio computador, né? E aí trabalhando no próprio computador ele consegue acessar uma nuvem que tem dados da empresa, a gente tem a lei da proteção dos dados e aí tem os vários riscos. Aí você tem que dar senha para o cara usar teu Google, senha para o cara usar teu Facebook, senha para uma série de coisas. E nessas senhas aí a gente corre muito risco. O que aconteceu com um dos nossos comandantes lá, né? O funcionário do marketing que tinha o acesso à senha do Google e acesso a URL, não é a URL, é o domínio. Ele criou um domínio, criou um subdomínio usando o domínio da empresa, criou uma fraude ali dentro desse domínio da empresa, fez uma campanha no Google direcionando anúncios para essa fraude aí. Quando o Google descobriu a fraude, ele não quer saber que foi um funcionário da empresa que fez isso, né? Ele bloqueia a conta da empresa e, aí até você conseguir provar que não foi isso, ou que você também sofreu uma fraude, é um processo demorado, né? E aí isso, no caso dessa nossa cliente, representou aí 30% a menos de venda, né? Então, quais são os primeiros passos? O que a pessoa tem que ficar ligada? Esse é um dos exemplos, né? Esse é um dos exemplos. O outro exemplo que a gente tem é uma cliente nossa, ela começou a desconfiar lá que o marketing não estava tendo produtividade e aí foi fazer um monitoramento e percebeu o seguinte, que o funcionário ficava fazendo joguinho, jogava em vez de produzir, descartava os leads, então gastava um dinheiro gigantesco para gerar lead, o funcionário descartava o lead numa planilha qualquer, né? E ao invés de ligar para os leads e fazer venda e fazer conversão, ficava jogando. E aí o que acontece? Era um casal, né? A namorada e o namorado, ela deu acesso no computador pelo TeamViewer, e aí o namorado entrou
e pelo TeamViewer, entrava no computador, invadiu o computador, mudou a conta no Facebook e, enfim, fez um estrago na empresa. A comandante estava desesperada, não sabia quais dados ela tinha perdido, o que não tinha perdido e qual o risco que ela podia correr no Facebook. E boa parte das vendas dessa comandante, né, vinha do Facebook. Grave isso, né? Riscos graves. Esses são dois que eu tô falando aqui. Tô falando o risco da produtividade, né? O risco da produtividade, de não acontecer a produtividade, mas um risco financeiro, um risco de perda real, um risco de deixar uma operação lucrativa passar a ter prejuízo, né, e ser pego de surpresa, né? Então a segurança da informação trata disso também, né? Com certeza. Como que a gente faz hoje, né? O que o comandante tem que ficar atento, o que o comandante tem que fazer? Se você tiver algum caso para falar pra gente, né? Tanto o Alan quanto o Damião. Vamos lidar com isso daí, porque eu acho que tem um monte de comandante que tá precisando ouvir, né? E tomar as precauções de vida, como eu disse, né? Empreender é você correr riscos calculados, né? O problema é quando você corre um risco que você nem sabe que ele existe. Exatamente, a chamada do João foi perfeita. Marcelo, os dois exemplos, né, se refletiram em faturamento. Quando a gente fala de faturamento da empresa é algo muito sério, né? Um outro ponto importante, eu gosto muito de dizer que segurança da informação para dentro de uma organização, ela é um ativo, e um ativo muito valioso. Tanto que existe várias pessoas tentando roubar essas informações, esse ativo. Mas para a gente começar desde o comecinho ali, o que é segurança da informação, né? Informação é um conjunto de dados que contextualizado, né, organizado, ele vira um ativo, né? Pode ser um segredo comercial, pode ser um banco de dados de cliente, e aí entra a questão de LGPD também, né? Pode ser uma estratégia, né? Ou coisas oficiais, né, da empresa. Isso precisa ser muito bem guardado, né? Então, esse é um ponto, né? Isso é informação. O que é a segurança? São técnicas, né, processuais ou com ferramentas tecnológicas que protegem essas informações, tá? Com o exemplo que você deu ali da senha, né, do colaborador hoje está em casa, tá com acesso, leva o notebook para casa, isso aí está diretamente ligado a um dos pilares da segurança da informação, que é a confidencialidade, né? E aí depois a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhe, porque envolve também documentação, orientação, treinamento e tudo mais. Mas pegando os exemplos que você deu, eu respondo um, deixo o outro para o Damião, tá? Beleza. Vou falar ali do acesso do TeamViewer, né? Quando a gente fala de segurança da informação, e aí a gente falou questão tecnológicas e processuais, né? Primeiro ponto, criar uma boa política de segurança da informação. Dizer tudo o que pode e o que não pode ser feito dentro da organização. Isso precisa ser repassado para o time, né? Isso evita, inclusive, problemas judiciais lá na frente, tá? Um outro ponto é usar a tecnologia para restringir esses acessos. Por exemplo, uma pessoa que estava ali atendendo leads, né? Ela precisava ter acesso, de repente, às configurações de ads do Facebook, do Google? Possivelmente não, né? Comandante, você que está escutando isso agora, não está com papel e caneta na mão para anotar os pilares, para anotar essas dicas valiosas que o pessoal da Somax está trazendo, você está escutando a gente errado, tá? Se você estiver no carro, anota depois, escuta e anota depois. Mas se você está na sala, escutando, vendo no YouTube, pega papel e caneta e anota isso daqui, porque eu tô anotando, você também tem que anotar. Então, usando tecnologia, o que dá para fazer? Primeiro, cada colaborador precisa ter um login e senha para acessar o computador dele. Não pode ser login único para todo mundo, né? Não pode. Principalmente está aberto, né? Não pode ser aberto. Um sistema operacional aberto para qualquer um sentar e logar. Isso vai totalmente contra a segurança, né, da informação que pode ser acessada através desse dispositivo. O segundo ponto é a gente restringir o acesso por usuário. Então, se eu estou na recepção, eu vou ter acesso a pastas, a documentos, né, compartilhados que são pertinentes àquela atividade que eu estou executando, né? Existe uma coisa que é violação de dados. A violação é quando uma pessoa que não deveria ter acesso internamente a uma informação está tendo. Então, vamos pegar um exemplo de uma consultório odontológico, tá? Existem informações a respeito daquele paciente que possivelmente a recepcionista não precisa ter.
sabe? Ela vai estar ali para agendar a consulta, para designar para qual especialista vai fazer, mas ela não precisa ter todo o histórico, né, do paciente. Isso quem vai ter é cada área específica lá dentro. Então a gente consegue fazer isso através de tecnologia, configurando o usuário e senha e configurando o que ela vai acessar. Com certeza iria diminuir a possibilidade dessa pessoa ter passado o TeamViewer pro namorado, para uma outra pessoa e ele acessar através do computador dela. Uma outra forma que dá para proteger, né? Por que TeamViewer? Possivelmente o usuário dela permitiu instalar uma ferramenta, para quem não sabe, o TeamViewer é uma ferramenta de monitoramento, de acesso remoto. Quando você tem duas pontas que tem ali os usuários e a senha, você consegue acessar. Mas se o usuário... por exemplo, eu tenho... Eu eventualmente, quem faz a parte de manutenção da rede, de TI nossa, é uma empresa que, inclusive, nossa empresa lá em São Paulo, que é a TexLab. Então, eles que cuidam da segurança da nossa, de toda a nossa parte de TI. Então, às vezes, dá um pau no meu computador, ele acessa remoto o meu computador para resolver isso. E aí, como que ele faz? A gente põe o TeamViewer, ele tem um outro aplicativo lá, ele entra, acessa, resolve, e aí, assim que ele resolve, eu já vou lá e já tiro, já desinstalo, né, já cancelo, já dou logout, para não correr risco, porque aquilo pode ficar aberto, né? E é lógico que sendo de uma empresa nossa, a gente fica um pouquinho mais seguro, mas assim, tem um ser humano por trás disso, né? A gente tem que tomar cuidado. Sim, e a preocupação tem que ser justamente essa, né? Por que TeamViewer? Porque ele permite acessar remotamente, então qualquer pessoa que a gente passar o usuário que aparece ali, o ID e a senha, vai acessar. O que vai restringir é exatamente o que aquela pessoa consegue fazer com o usuário dela, né? E um outro ponto que aí entra é a confidencialidade. Se foi feito um NDA com ela, né, um termo de confidencialidade, mostrou uma política de segurança dizendo tudo que podia, que não podia, né, isso também acaba diminuindo a possibilidade, o risco dela fazer alguma coisa, porque ela vai saber o que pode acontecer. Ou traz uma garantia jurídica, né? Às vezes você não consegue evitar o estrago, mas você tem uma garantia jurídica. Porque às vezes você tem o estrago, né, do prejuízo que você já teve e ainda vai responder por eventual dano causado, né? E só para o comandante que está ouvindo a gente, um NDA é uma sigla que em inglês é No Disclosure Agreement, ou acordo de confidencialidade. Então você faz um acordo onde, né, qualquer pessoa, seja um funcionário, um fornecedor, um cliente, alguém que está te prospectando, alguém que vai te mandar uma proposta ou uma proposta que você vai mandar para alguém, você pode assinar um NDA com a outra parte. E o que significa isso? Que aquela informação tem que ser mantida em segredo, não pode ser divulgada para ninguém. Então a gente pode ter um contrato de NDA com um funcionário falando, olha, essa informação aqui você não pode divulgar para ninguém. Se você divulgar, você vai correr as penas da lei. A lei prevê penas. Exato. Você pode estabelecer, inclusive, multa, né? Multa por violação disso daí. Eu tenho NDA com vários clientes, né? Que a gente faz, mas tem que ter os NDAs com os colaboradores, com os funcionários, tudo tem que ter, aí dependendo do acesso do funcionário. Já começa a ficar claro para os comandantes, né, essa questão da informação ser um ativo e um ativo valioso, né? Se a informação não fosse um ativo valioso, não tinha tanto hacker querendo roubar essas informações, né? Então, isso é um ponto. Mas uma coisa que é mito também, que muitos comandantes acreditam, Marcelo, e eu converso com vários deles, né, todos os meses, é que só é possível, né, perder dados ou eu tenho vazamento de informações através de um ataque cibernético, por exemplo. E a gente sabe que não. E às vezes o problema vem de dentro, né? Muito bem isso, sabe? Acontece muito. A maioria dos vazamentos são engenharia social, né? Uma pessoa que liga para a empresa, eu conheço o Marcelo, eu vou ligar no EAG, a primeira pessoa que atendeu, eu vou fazer algumas perguntas específicas, ela vai me dar algumas informações, porque não foi treinada, ela não sabe da importância disso, sabe? Então, envolve pessoas. E quando a gente fala de pessoas, até os estagiários. Eu tenho um estagiário, ele tem que estar inserido num treinamento, numa política de segurança da informação. Isso tudo é diminuir riscos, né? E cada pontinho desse a gente vai conseguindo sanar esses riscos, diminuindo
esses riscos para que a gente evite problema. Mas qual que é o tipo de pergunta que alguém pode ligar e fazer e a pessoa entregar? Legal. A gente pode... Eu posso dar 2 exemplos aqui. Posso dar 2 exemplos aqui. Depois você me dá outros, tá? Então, um exemplo aconteceu comigo, inclusive, ontem. Inclusive recente, ontem. Recente. É recente. Eu moro aqui no centro de Floripa, mas tem uma casa lá no Jurerê Internacional. Eu comprei a casa do lado e demoli a casa do lado. Vou fazer uma reforma lá. Então, a minha casa, o número dela é X e a do lado é outro X, né? Não vou vazar os dados do número da minha casa aqui. Já vou vazar o dado no podcast, né? E aí eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do SAI, né? Departamento, negócio de água e esgoto aqui, saneamento, água e esgoto aqui lá do Jurerê, querendo confirmar meus dados. Eu achei estranho, falei, nossa, como assim, né? Vai mandar um WhatsApp Pelo querendo WhatsApp, confirmar meus dados da casa do terreno novo, né? Da casa nova que eu comprei. Eu achei estranho, não respondi. Eu já tinha recebido isso semana passada, quinta-feira. Achei estranho, não respondi. Ontem me pediram de novo. Que estranho, vou dar meus dados pelo WhatsApp, não sei nem quem tá falando, né? E aí eu peguei e liguei no SAI. Deixa eu ligar no SAI pra ver. Aí ela pegou e falou, não, foi a gente mesmo que mandou. Né? Olha só como eles fizeram, eles mesmos mandaram. Mas vocês não podem sair mandando um WhatsApp assim, né? E me passa os dados. É outro tipo de procedimento, vocês têm que fazer qualquer um menos esse, né? Bom, como eu confirmei que era do SAI mesmo, resolvi lá com eles, né? E inclusive resolvi sem passar meus dados. Como que eu resolvi? Eu falei, olha, são os mesmos dados do endereço tal, do número tal. É o mesmo dado, vou unificar os 2 terrenos, é o mesmo dado. Aí confirma você para mim os dados, ao invés de eu te confirmar os dados, Perfeito. né? Confirma você para mim se é o mesmo dado ou não. E aí, beleza, resolvemos isso daí. Então, esse é um caso, né? A gente vê direto. Às vezes, direto as pessoas ligam, eu quero confirmar se eu tô falando com o Marcelo Germano, você pode me falar a data do teu nascimento? Eu falei, lógico que não. Mas eu preciso dessa confirmação. Bom, isso é um problema teu. Eu não sei quem é você. Eu sou do banco tal. Eu não tenho como saber se é do banco ou não. Esse dado eu não dou. Né? Eu recebo muito esse tipo de ligação. As pessoas querem, eu quero que você confirma seu dado. Eu confirmar meu dado, me dá um número do telefone, eu vou ligar, vou ver se realmente é do banco. Aí eu confirmo o dado. Agora você me ligou, não sei quem está me ligando. Vou sair confirmando meus dados. Né? Então esse é um exemplo de engenharia social que às vezes a gente cai. Uma vez lá na Luma, ligaram para confirmar uns dados e aí conseguiram fazer 40 mil reais de transferência lá num dos bancos que a gente tem conta. Então isso é um problema, E aí o outro que a gente teve foi o meu sócio estava falando pra gente antes da gente gravar o podcast, né? Ele recebeu um e-mail falando que o cartão não tinha sido debitado do Netflix. E aí pedindo para clicar no link e colocar os dados do cartão. Ele achou estranho. Ele entrou no site da Netflix, ele não foi pelo e-mail, entrou no site da Netflix e o cartão tinha sido debitado, não tinha problema nenhum. Ele voltou no e-mail, ficou olhando, aí ele percebeu. O e-mail que veio, né, o domínio que veio era Netflix com 2 Fs. Então você olha, o cara usa a imagem igualzinha, mete um Netflix com 2 Fs, mudou o domínio, e aí se você não percebe, pum. Toma o golpe, são coisas que né? Normalmente a gente não percebe, porque quando a gente já vê o logo, a gente nem olha o restante, né? A gente já sabe que é Netflix, as cores, o logo, tudo mais, a gente não vai perceber às vezes que tem 2 Fs ali. Mas assim, João, existem perguntas, elas são muito abertas, né? Por exemplo, né? Eu ligo aqui no IAG e falo assim, primeira pessoa que atender, né? Marcelo já chegou aí? Não, ele não chegou. Ué, mas ele não chega sempre 9 horas? Não, ele sempre chega às 8. Eu já tenho uma informação que hora que ele chega. Ué, mas ele não tá morando aqui na beira-mar? Não, ele tá morando lá no Jurerê. Já tenho 2 informações. Cada informação dessa que eu vou coletando, eu posso ligar depois para uma outra pessoa para pegar uma outra informação mais avançada. Então eu ligo, o Marcelo acabou de falar para mim que ele tá saindo lá do Jurerê, ele vai chegar em torno de 8 horas, horário que ele sempre chega, né? Por causa que tem o trânsito, alguma mais. Então ele me pediu para falar qual é a vaga do carro dele ali, que eu vou botar meu carro na vaga dele. Não, beleza, a vaga do carro do Marcelo é tal. Eu tenho mais uma informação. E eles vão coletando de tempo em tempo um pouquinho de informação. Né? Depois ele tem um conjunto de informações que ele pode usar para qualquer coisa, ou para pegar uma senha dentro do IAG, porque eu vou trazer tanta informação sólida sobre aquela pessoa, que quem possível que me atender vai falar assim, cara, o cara conhece o Marcelo melhor do que eu, então se ele está me pedindo isso, eu vou passar. Mas isso... Porque não está orientado. Né, mas isso você está trazendo algo muito simples, né? Com o Marcelo, que é mais fácil de conseguir essa informação. Mas
Eu posso ligar para cá e perguntar, pô, quero falar com aquele rapaz do podcast, qual é o nome dele mesmo? Pode pegar o contato do rapaz que faz a organização, que monta, que organiza. Aí vai confirmar o nome. É fulano. Sim, ele mesmo, ele tá aí. Aí você já tem uma informação. Mas por que essa informação seria um problema? Porque tem informação que a pessoa trabalha aqui ou a pessoa tá aqui é um problema. É o conjunto de informações. Né? Ela isolada. De informações que consegue fazer uma engenharia social. Ela isolada, ela pode não fazer sentido, né? Não ter relevância. Mas a partir do momento que você vai robustecer essa base de informações, você pode, inclusive, cometer alguns crimes. Né? Falar que ele, por exemplo, se ele demorar a chegar, vai falar que ele está sequestrado. Pode falar que ele está com informações do IAG, está com máquina, está com câmera e vai vazar, porque ele sabe que ele grava podcast. Ali tem informação. É um exemplo, né? Porque a sensação que fica é a gente não pode mais atender o telefone e falar nada. É quase isso. É quase isso. Não, é quase isso. Até para acessar a rede. Mas como é que a gente se previne disso e como é que a gente separa esse joio do trigo? Como é que a gente separa deixa eu falar um negócio aqui, ó. Eu Ontem eu assisti Tem um ilusionista, hipnólogo que chama Darren Brown. E tem um episódio no Netflix que chama Push, né? O empurrão. Chama o empurrão. Então eles fazem um experimento social lá. Enfim, eles querem ver se eles conseguem fazer uma pessoa empurrar a outra pessoa do alto de um prédio para ver se uma pessoa vai com a pressão social e empurra alguém. Então é toda uma engenharia social. Então ele começa assim, olha como começa essa série. Entra uma mulher numa lanchonete com um carrinho de bebê. Dentro do carrinho de bebê tem um bebê, mas não é um bebê, é um bebê postiço. Aí a mulher entra, uma atriz, né? E aí um ator liga pra lanchonete. Né? Ela liga pra lanchonete no número fixo. Liga no número fixo. Aí o cara atende o telefone e ele fala, olha só, tem uma mulher com um carrinho, essa mulher é uma sequestradora de crianças, então a gente vai precisar, o detetive tal, falando do detetive, a gente vai precisar da sua colaboração pra gente poder prender essa mulher. Aí o cara fala, tá, ele olha, tem uma mulher com o carrinho, não sei o que, ele falou, então é o seguinte, ó, a primeira coisa que você me faz, me passa o número do teu celular, que eu vou te fazer não desliga o telefone fixo, me passa o número do teu celular, que eu vou te ligar no celular pra te dar as instruções. Aí ele passa o número do celular. Aí o cara vai, liga no celular. Ele fala, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai deixar o telefone fixo aí, não desliga ele, fica me ouvindo no celular, e você vai na mulher e vai falar pra mulher que tem uma ligação pra ela levantar e atender a ligação. Aí ele vai na mulher, né, e fala, ó, tem uma ligação pra você lá, fala o nome dela, né, fala, tem uma ligação pra você. Aí a mulher levanta pra atender a ligação. E aí o cara no telefone fala, agora você vai pegar esse carrinho com essa criança e você disfarçadamente vai sair da lanchonete. E o cara fica todo constrangido, mas ele pega o carrinho e sai da lanchonete com o carrinho de bebê. Né? Enfim, aí depois eles mostram que era um experimento, era uma engenharia social. Conseguiu convencer o cara de que tinha um problema e pegar o carrinho de bebê e sair com uma criança de dentro de uma lanchonete que ele nem sabia, nem era um bebê no final das contas. Né? Então, esse tipo de coisa, ô João, é fácil cair numa parada dessa, né? Pode usar todas essas informações para acessar um computador da rede. Ó, eu falei com o Marcelo, tá saindo de Jurerê agora, tá no meio do trânsito, só vai chegar aí perto das 8 horas, o horário que normalmente ele chega, né? Então ele tá com o computador aberto do lado do carro dele, ele já me deu o acesso lá, eu não tô conseguindo. Então eu preciso acessar o teu computador aí para confirmar algumas informações. Qual que é aí o teu TeamViewer, se tem, não tem? É tanta informação sólida que às vezes essa pessoa, por não ter um treinamento, não ter uma dinâmica de importância disso, ela vai falar, tá bom, claro, acessa aqui, eu quero ajudar o Marcelo. Legal, pelo que eu entendi, então a gente pode receber essas informações, a gente pode receber essas ligações, mas temos que estar preparados para responder. Não é que a gente não vai falar mais nada para ninguém. Mas aqui na minha situação, nesse exemplo que você deu... a pessoa tem que ser treinada para isso. Beleza, então deixa eu ligar pro Marcelo, porque eu tenho o número do Marcelo, vou confirmar essa informação. E aí, se for verdade...
Marcelo autorizar. E aí não é só o treino, né? Aí envolve tudo aquele Treino, restante tem que a gente o acordo falou. de confidencialidade, se ela furar o acordo, ela pode ser Usar a mandada embora por justa tecnologia, causa. usar esse a tipo de coisa. tecnologia, porque ela vai falar assim, não, mas você não consegue acessar o meu computador, né? Tem que ser através do nosso TI. Você falou com o nosso TI, né? Exato. Então vai ter uma série de conjuntos ali, né? O que é segurança da informação? Um monte de técnicas, ferramentas, processos para proteger as informações. É o conjunto disso que precisa estar bem eficiente. E o treinamento também, né, dos colaboradores é essencial. Aí vem coisinhas assim, a política de mesa limpa, política da tela limpa, né? O que é a tela limpa? Pô, foi no banheiro, bloqueia o computador. Foi embora, desliga o computador. Senha nunca pendurada no post-it, sabe? Uma pessoa, de repente, que acabou de entrar na equipe, aquela pessoa que a gente ainda não conhece, não sabe né, quem é aquela pessoa a fundo, ela pode pegar a senha de um colaborador e usar de forma maliciosa, botando a culpa naquela pessoa, sabe? Então, senha sempre na memória. Ou através de uma ferramenta também que a gente chama de cofre de senha, né? Que pode fazer toda a gestão das senhas ali. Eu quero saber disso daí. Eu fiquei sabendo agora, né, eu ouvi isso de uma pessoa no domingo. Enfim, a gente foi jantar e essa pessoa falou que roubaram o celular dela e aí ela correu na Apple e a Apple falou, cara, é impossível. O cara não consegue invadir o celular da Apple. Né? Não só invadiram, como transferiram o dinheiro da conta dela. Porque hoje, eu tava falando com o Rogério, cara, tudo, se você pegar meu celular e eu estiver dormindo, você vai abrir meu celular, vai entrar na minha conta, né? Só colocando, e você vai conseguir transferir o dinheiro da minha conta num Pix, né? Aí roubaram o celular dela, conseguiram abrir, desbloquear o celular dela. Eu não sei se os caras fazem isso com foto, não sei o que faz. Conseguiram transferir o dinheiro da conta dela, acessar um monte de coisa da conta dela. É muito louco isso, né? O mundo tá ficando cada vez mais perigoso. Antes era tão tranquilo, né? Com os exemplos, né, que teve, que você trouxe aqui para o podcast, por exemplo, eu trago com uma reflexão seguinte. Marcelo, comandante, você daria a chave da sua empresa para qualquer pessoa? Daria? Aqui a gente não tem nem chave, né? Aqui é tudo keyless, né? Mas enfim, né? E trazendo para um conceito de um acesso, por exemplo, um site é uma empresa, é a sua empresa, é a porta da sua empresa. Quando você dá acesso a um site, por exemplo, você está dando a chave da sua empresa. Hoje os negócios estão mais digitais do que nunca. Hoje é tudo digital. Os negócios acontecem de uma forma digital. Então, quando você dá um acesso para uma operação digital para uma empresa, para um colaborador, você está dando praticamente o quê? A chave do cofre da empresa. E o que me preocupa, né, Alan? O que você falou. Todas as duas ações deram prejuízo, geraram prejuízo financeiro. E quando você chega na sua casa, você não dá, ou na sua empresa, de uma certa forma, não deixa acesso para qualquer pessoa. E por que para o site você dá para qualquer pessoa sem verificar se ele tem um acordo de confidencialidade, por exemplo, que é a questão jurídica? Então você, comandante, que de repente não tem um acordo de confidencialidade com o seu colaborador, corra, peça ajuda ou faça urgente. Todas as senhas que ele tem, ele utiliza de forma fraca. Às vezes o cara bota uma senha as também. minhas são tudo fracas. Senha fraca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tivemos Adivinha de mim. É porque as minhas, a gente procura ter uma senha única, né? E é um saco esse negócio de senha. Cada lugar é uma senha. Um é com 8, outro é com 6. Um tem caractere especial, outro não tem. Outro tem letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial. O outro você não pode colocar caractere especial. Pô, é um saco esse negócio, né? E por isso que a necessidade de você utilizar uma ferramenta que a Somax atua e indica para os seus clientes, que é o gestor de senha, né? Um cofre de senhas. Ele tanto faz a gestão da senha, como também cria senha para você. Você não precisa nem se preocupar. Não precisa ficar guardando a senha. Guarda a senha, ele mas cria. se eu esquecer a senha do cofre de senha? Aí vai existir, obviamente, o resgate da senha. Resgate da senha com outros dispositivos, né? Que a gente chama de double check, ou seja, duplo fator. Verificação dupla, né? Vai ser por biometria, visualização facial, enfim. Tem situações hoje que precisa ser previstas, inclusive, Marcelo, relacionado à morte dos usuários. Se o teu usuário morre e só ele tem acesso a essa senha, como que você faz?
né? Quando no mundo físico, no mundo real, você tem lá uma outra chave da empresa, falando do negócio em si, você tem outra chave da empresa, você tem a cópia. E a senha que só ele sabe. Como que você faz isso? Como que faz? Como que você faz a gestão? Então, eu vejo hoje, Marcelo, que os empresários, eles ainda não estão preparados, não estão maduros para entender que é necessário investir em segurança da informação, investir em conceitos de segurança e treinamento. Porque se você não disser para ele que o que pode fazer e o que não pode fazer, ele vai fazer daquilo que ele acha que é o certo ou aquilo que ele acha que é errado. E aí, comandante, eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa oportunidade é o Programa EAG. O Programa EAG é constituído de 3 fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanto que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter 2 aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, 3 dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente recente. Quando a gente começou lá atrás, né, então tinha que configurar site, tinha que configurar canal do YouTube, tinha que fazer um monte de coisa, e aí, né, você tem lá um domínio do Google, né, que vai cuidar da tua conta do Google AdWords, que vai cuidar do YouTube, que vai cuidar de uma série de coisas, e você põe um monte de gente com perfil de administrador, né. E aí o que aconteceu na época? Pô, eu não quero mexer com isso. E aí uma pessoa fez isso pra mim. Só que a gente tava precisando fazer algumas coisas, né, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Google Ads, e aí precisava do fator. Tipo, não era duplo fator, era como se fosse um administrador master fazer uma confirmação. Mas quem que era esse administrador master? Né? Ninguém sabia. Nem eu sabia. Quem que é o administrador? Eu falo, o administrador master sou eu. Não é. E aí o administrador master recebia, a gente não tinha confirmação e não conseguia fazer. Eu não lembro o que era que a gente estava querendo fazer, não conseguia fazer. A sorte foi, né, que num belo de um dia o cara me mandou um WhatsApp. Pô, Marcelo, é o Rodrigo que tá falando aqui. Tô recebendo um monte de coisa aqui do negócio. Eu fui ver lá. Eu tô como o master lá da tua conta. Vamos mudar isso logo. Aí eu falei, putz, ainda bem que você entrou em contato, cara. Pois é. Então você vê, a gente quando tá começando um negócio, a gente contrata uma agência, contrata um prestador de serviço e aí fala, faz pra mim, né? Aí o prestador de serviço ele faz no e-mail dele, no login dele, né? E aí fica todo o teu ativo que você construiu depois disso, Exato. né? Todo o seu ativo era um cara legal, mas e se não fosse um cara legal, né? E se o cara pegasse e falasse, cara, agora para fazer isso, peraí, vamos conversar. Né? Inclusive com ele tinha que ter um contrato muito bom. Tinha muito que bem ter definido, isso. né? A gente faz as coisas muito no fio de bigode, né? O dono da empresa faz as coisas muito no fio de bigode. E aí os riscos são gigantescos. Existe um modelo de negócio, Marcelo, que é o da Somax, né? A Somax é uma empresa de tecnologia MSP. Né? O que é MSP? O MSP é um modelo de negócio que está muito forte fora do Brasil e está vindo com muita força para o Brasil. A gente já opera assim há quase 4 anos. Tá? A sigla significa Manager Service Provider, né? Traduzindo ali um provedor de serviços gerenciados. Todo o nosso foco é baseado em prevenção, monitoramento contínuo de todos os ativos de rede dos clientes para que a gente consiga se antecipar a possíveis ameaças antes que ela se torne um problema real. Né? Qual que é a grande sacada disso? A gente, através de ferramentas tecnológicas, a gente monitora o parque de ativo do cliente o tempo todo. Então, se ele sofrer uma ameaçazinha de antivírus, já aparece num dashboard que a gente tem no monitoramento, a gente consegue ver, a ferramenta já começa a bloquear e o nosso time
entra em ação o mais rápido possível. Através dessa ferramenta, a gente entrega um monte de recursos, né? Só que qual que é a grande sacada do mercado hoje? Uma empresa ela não quer pagar para resolver um problema de informática, de segurança da informação. Ela quer pagar para não ter o problema. E mais uma vez vem a questão que você trouxe para a gente, né? Os 2 exemplos que você trouxe foi diretamente ligado ao faturamento da empresa, que poderia ter sido evitado. Então, no modelo tradicional que a gente conhece hoje, que é o famoso break fix, né? Que é o quebrou, conserta, a grande maioria das empresas, inclusive, vão ter que mudar esse perfil, porque senão elas vão ser engolidas pelo mercado, as empresas de TI, né? Ela funciona praticamente, cara, como um mecânico. Quebrou, a empresa chama para consertar. Né? Nesse nosso modelo, não. A gente trabalha forte para não quebrar a prevenção. Para não ter problema. Perfeito. Então, a gente garante a continuidade do trabalho, a gente diminui o risco, né, de problemas de dados, vazamentos. Então, por isso que a gente oferece assessoria de LGPD. A gente, em algumas situações, a gente entrega ROI. Né? A gente entrega ROI em algumas situações. Por exemplo, uma análise de vulnerabilidade na rede do cliente. Se aquele computador do financeiro, por exemplo, parar, né, qual o prejuízo que ele pode ter? Então, a gente entrega alguns relatórios que, inclusive, a gente consegue trazer essa métrica, né, de ROI. Então, essa é a grande sacada hoje do que os comandantes precisam ter. Né? Evitar o problema antes que ele aconteça. Monitorar isso antes que ele aconteça. Porque a gente está cada vez correndo mais risco, né? As pessoas trabalhando remoto, trabalham no próprio computador, com o próprio celular, com todas as informações que ele acessa pelo próprio celular, onde você não tem nenhum tipo de gestão, né? O computador, onde você não tem nenhum tipo de gestão, e os dados estão tudo no computador pessoal. E aí você pode ter acessos que pessoas não deveriam ter. Exato. E isso pode provocar esse tipo de risco aí. Porque qual que é o lance do pequeno, né? Ele fala, isso nunca vai acontecer comigo. Existe esse mito, né? Isso vai acontecer. Ninguém está preocupado em pegar meus dados, né? Exatamente. E esse lance de ninguém tá preocupado em pegar meus dados, ou isso nunca vai acontecer comigo, é muito parecido com a questão do seguro, né? A gente paga seguro e plano de saúde para não usar. Plano de saúde nem tanto, mas o seguro do carro a gente paga seguro para não usar. E quanto menos a gente usar, é melhor. E é a mesma coisa. A proteção de dados, eu vou pagar uma proteção, eu vou investir em proteção de dados para nunca precisar utilizar. Para nunca esperar, né, que nunca alguém venha e ataque a gente. Mas se atacar, eu já estou protegido. Mas assim, Alan... Mas, por exemplo, João, tem um outro fator, né? Então, no nosso caso, na Luma, a gente gerencia uma frota, sei lá, são 200 mil veículos de frota que a gente gerencia. A gente tem os dados dos condutores desses veículos, tem os dados da carteira de habilitação desses veículos, porque a gente trabalha com a gestão das multas que os veículos tomam e esse tipo de coisa. Para a gente ter segurança da informação faz com que a gente feche o contrato, né? Porque entre fechar o contrato com a gente, fechar com quem não tem segurança da informação, eles fecham o contrato com a gente. Inclusive a gente falou muito sobre isso no 126. No outro podcast eu falei sobre isso. Então, não é só isso também, né? Não, ele acaba sendo uma ferramenta de marketing, Pode né? ser, um ativo, né? Um ativo, Sim. Mas Alan e Damião, vocês falaram em alguns pilares da segurança da informação. A gente ficou aqui com o primeiro, que era... Estamos falando até agora sobre confidencialidade praticamente, né? O que mais? Quais são os outros o que um comandante tem que fazer, um passo a passo, assim, ó? O que ele faz para poder ficar seguro, se a gente pudesse colocar isso dentro de um pacote de informação que ele, a partir de agora, se ele começar a fazer, ele já está mais seguro. Legal. Eu acho que o primeiro passo é criar uma política, né, Damião? Cria uma política, porque a política ela vai te nortear dos primeiros passos, né? Então, poxa, eu forneço Wi-Fi, né? Tanto para cliente quanto para colaborador, para uso particular e corporativo. Quais são as regras de acesso desse Wi-Fi? O que eu posso, o que eu não posso acessar? Como que eu vou fazer os bloqueios, né? Através de ferramentas, através de equipamentos. Então, a política ela vai te trazer tudo ali. Eu posso ter o meu USB liberado? Não posso. Eu posso espetar pendrive? Não posso. Eu posso carregar o meu celular, né, no meu notebook, no meu computador. Tudo isso é risco. Aí a gente vai ter que... É óbvio, assim, a política ela é essencial porque vai muito de empresa por empresa. Não tem um padrão, sabe, de política de informação. Ele vai pegar a realidade dele, vai pontuar o que tem e o que não tem, né? E dali para frente ele vai seguir aquela política a risco, né? Mas e vocês que são uma empresa exatamente focada nisso?
Na empresa de vocês, como é que funciona? Pode espetar pendrive no celular? No Os celular não, no funcionários têm computador. celular ou no computador? Como é que... Porque assim, o melhor exemplo vai ser vocês. Se vocês aplicam isso, é porque isso é muito importante mesmo e vocês sabem. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ouro, né? Exatamente. A gente começa, né, dando exemplo, né? E eu gosto de fazer sempre isso. É um celular. Primeiro, você falou do celular, né? Então, é um celular pro pessoal e um corporativo. Legal. Então a gente tem que separar realmente as camadas, né? Porque como a gente falou de engenharia social ele pode acontecer em qualquer momento. Aí teu filho pega lá, não, vou jogar um pouquinho, aí vai lá pro maldito joguinho, Marcelo, tá vendo? É um Minha filha joguinho, vai pro joguinho. Aí vai lá pro joguinho e ali recebe uma mensagem do jogo para clicar num outro link, para instalar um outro, e você não sabe se aquele link ali é um link saudável. Malicioso, né? Malicioso, E aí né? aquele link malicioso é instalado no seu aparelho. Aí você vê que o teu aparelho e se conecta onde? Na rede da sua empresa. Então toda aquela a conectividade entre os devices acaba proporcionando risco, né? Mas eu vou até além do que o Alan falou, né? Que é a questão de criar políticas, né? Eu acho que precisa efetivamente ter ajuda, pedir ajuda, né? Saber entender em que momento, em que grau de maturidade que o teu negócio está. Falando especificamente de um negócio, então o comandante às vezes pensa exatamente, eu sou pequeno, ninguém vai se importar com os meus dados, para que eles vão querer roubar os meus dados? Na verdade, ele tem que se preocupar com o negócio dele. Entender que as empresas, para fazer negócio com ele, os clientes, para fazer negócio com ele, cada vez mais vão precisar de ter essa segurança. Principalmente se ele for B2B, né? Exatamente. Vamos pegar o exemplo da própria Luma. A Luma, ela tomou a atitude de certificar na ISO 27001 e na 27701 para levar o quê? Credibilidade ao mercado. E isso, com certeza, Abre muita porta. abre muita porta. A segurança da informação abre muita porta. Mas lá na Somax, cara, assim, ó, é chato pra caramba. Eu confesso isso. Já reclamei lá e falaram, não, essa aí é a melhor prática. Meu computador, se eu deixar ele em stand-by, sem fazer nada, assim, sem estar assistindo o vídeo, nada. Pô, eu atendi o telefone, ele tá aberto, 15 segundos ele bloqueia a senha. Ele bloqueia a tela. E aí eu tenho que ir lá e botar aquela senha gigante de novo, né? Fazer isso várias vezes no dia. Às vezes eu fico mexendo o mouse para ele não fazer. Mas é uma boa prática, tá? Eu não faço isso. Bloquear a tela. A gente tem senhas, conexões diferentes para visitantes e para corporativo. Rede segregada, E né? dentro do corporativo existem redes diferentes. Existe uma senha para um nível maior de acesso, um Wi-Fi para um nível maior de acesso, um Wi-Fi, uma rede interna para um nível menor de acesso, onde pastas estão diferentes, servidores estão diferentes. A gente faz isso no SharePoint. Isso é muito importante também. E é algo simples de se fazer. Para os visitantes, né, existem vários bloqueios, né? Alguns sites que a gente bloqueia com palavras-chave, né? Tipo, sexo é bloqueado, então o cara não consegue botar nem sexy, alguma coisa assim, não vai abrir, né? Não dá o risco de acessar um site proibido, né? Fazer apologia, alguma coisa nesse sentido. E senha, né? 90% do nosso quadro, se tiver que instalar alguma coisa, um pluginzinho na internet, ele tem que abrir um chamado, vai um técnico de TI, colocar o usuário e senha dele para poder instalar aquele plugin, aquele software, alguma coisa assim. Existe também uma lista de softwares que são homologados pela empresa, o que não está, o TI vai tirar. Né? Então, eu instalei um TeamViewer na minha máquina, já não vai ter acesso, né? Mas instalou um TeamViewer. Na hora que o TI está monitorando isso e a gente puxa inventário de hardware, de software, que ele vê, pô, por que a máquina do Alan está com o TeamViewer? Está fora, ele vai lá e vai arrancar aquilo, não vai nem pedir autorização, ele vai arrancar fora, porque não está homologado, não era para estar lá. Então, cada pontinho desse aí, a gente está conseguindo diminuir E isso. senha? Como é que vocês fazem com senha, por exemplo? Tem alguma senha para alguns acessos que as pessoas têm, o gestor tem, ou algum funcionário da operação tem. Essa pessoa sai, o que vocês fazem? Reset todas as senhas? Uma pessoa saiu e resetou as senhas, ou as senhas que elas tinham acesso, ou a cada 3 meses tem uma política de trocar. Como é que lida com isso? Porque isso é uma dúvida que eu tenho para cá e possivelmente deve ser de muito dono de empresa, principalmente hoje. Compartilha curso, compartilha acesso, compartilha alguma coisa. Na última semana, né? Semana passada nós estávamos fazendo uma revisão na nossa política
de segurança, inclusive, né? É um tema assim que é latente, é chato, todo mundo vai entender que. Mas é necessário. E a gente estava exatamente na revisão da periodicidade de troca de senha. Então a gente sempre coloca ali uma periodicidade compatível com as nossas atividades. Então você precisa entender, olha, 6 meses é bom, 3 meses é bom, 30 dias, 45. Então vai depender muito do volume e da atividade que aqueles usuários estão dentro do teu negócio, né? Esse é o primeiro ponto. Sobre a revogação desses usuários, isso aí tem que ser feito de forma imediata. Então, antes do cara ir para o RH, a gente já está lá, o TI já está fazendo a revogação. Bloqueando tudo. Fato que, prática que se tivesse sido feito através dessa política, não aconteceria o problema lá da menina ter acessado lá, que a senha dela já estava funcionando. A pessoa já estava desligada e a senha dela funcionando para um acesso remoto. Entendeu? Então, por isso que não tem como a pessoa, o comandante que está nos assistindo nesse momento, não pensar em investir em segurança da informação. Gera prejuízo e, além de tudo, a segurança para que toda a empresa possa ter ali todos os seus processos realmente seguros. Não adianta. Então, o cara vai ser demitido, Marcelo. Já sabe, né? Porque ninguém é demitido assim, o cara deixou alguma coisa que está demitido, né? Mas não, o cara vem através de um processo, olha, pô, não tá legal. Então o RH já fica ali cercando, já vai a decisão. Então antes dele chegar lá, de entregar tudo, ó, está demitido, todos os acessos dele já tem que ser revogado. Por quê? Parte primeiro da premissa, que ele não precisa mais ter acesso se a máquina não é dele. Então para que ele vai ter acesso, né? Então ele não precisa. Então já revoga já o acesso dele de todas as plataformas. E aí por isso. Mas se ele tiver a senha na mente, né? Porque tem algumas senhas que as pessoas gravam e tudo mais. Não, revogar. O acesso dele é revogado. Ele não consegue. Mesmo que ele coloque a senha lá, o usuário dele já está inabilitado dentro. Não, é excluir, né? Porque precisa de todos os logs que ele tem. Né? Você desabilita o usuário dele. Ele não vai conseguir mais acessar. Mas tem algumas senhas que são padrões. Aí as senhas que são padrão para todo mundo e o usuário padrão. O recomendado é que cada um tenha seu usuário para tudo. Não deveria ter, né? Uma senha, usuário padrão. Uma senha padrão. Usuário padrão e senha padrão. Hoje a gente tem tanto aplicativo, né? E aí, dependendo da empresa, você vai ter ali um aplicativo que é um software de gestão de projetos, um outro aplicativo de não sei o que, e outro é um tal do Slack, o outro é tal do... É tanto aplicativo que se não tiver isso bem processualizado, para fazer isso daí, vai sempre escapar alguma ponta, né? Sim. É o Instagram, é o Google, é o Facebook, é uma série de coisas. Né? Formiga que a gente usa. Também existe uma solução para isso, né? Por exemplo, o CRM. Vou pegar o último exemplo que você falou. Você contrata a ferramenta, um usuário master, né? E aí todo o resto do time que vai ter acesso àquela ferramenta, com o e-mail corporativo, ele faz um login gratuito para ele. Né? A maioria permite isso, acho que 99% das ferramentas permite isso, um acesso gratuito. E aí você adiciona ele naquele processo específico, como membro, como convidado, alguma coisa nesse sentido. E aí ele só vai ter acesso àquilo exatamente que você deu, mas o usuário master, aquele que vocês estão pagando, né, ele não vai ter acesso. Entendeu? Legal. Existem algumas coisas lá dentro da sua marca. Fala o nome de um aplicativo que faz isso daí. Pode fazer propaganda? Pode. Não, o comandante quer saber. O Pipefy faz isso. O Pipefy é um CRM. Você pode comprar uma licença, né? E aí o seu colaborador faz um acesso gratuito e você adiciona ele como convidado lá dentro. Ele vai ver aquilo que você está permitindo que ele veja. Ponto. Sim. Ele não consegue ver outro processo. Ele vai ser desligado, revoga o acesso dele no e-mail, ele não vai ter acesso, porque o e-mail é o e-mail corporativo. Sim. Por isso que a importância também de ter e-mails corporativos, né? Então tem muito empresário não quero gastar com... Usa do Gmail mesmo. Faz joaoeag@gmail.com. Aí é do João. Não é da empresa. Quais são as melhores práticas, por exemplo, num trabalho remoto ou home office? Porque algumas empresas, né, são políticas, né? Algumas empresas mandam o computador. Aí quando desliga o funcionário, tem que pegar o computador de volta. Se o cara está no Japão, como que você pega o computador de volta? Algumas empresas dão um valor em dinheiro para o cara comprar o computador dele e usar o computador.
né? Algumas empresas não, usa o teu computador e dá o acesso. Como que funciona? Qual que seria a melhor política para isso? Existe um documento chamado... Quando é o computador do colaborador, existe um documento chamado BioD. Né? Esse documento também Como chama? BioD. Ele tem valor jurídico, inclusive, e ele tem todas as regras, né, estabelecidas para o trabalho dele com o dispositivo próprio dele. Isso é um documento, a gente precisa criar. Né? Todo o resto é ferramenta, é monitoramento. Não é porque ele está usando o computador dele, dentro desse documento vai ter essas regras, também vai ter ali as ferramentas de segurança. Quando a gente fala de ferramentas de segurança, né? Um bom antivírus, né? Não é uma licença gratuita, é uma licença paga, né? Monitorado de preferência. Disk Encryptor, essencial para notebooks, principalmente o cara que sai, vai para o trabalho, para casa, viaja. Né? Então é uma criptografia que faz no disco rígido. Mesmo se esse disco for removido e colocar espelhado numa outra estação, ele não vai ter acesso às informações. Tá? Web Protection, então vem uma série de recursos que a gente consegue proteger e isso vai de acordo com o dispositivo, não é com uma regra geral, né? Especificamente sobre o fato que você falou, me chamou muita atenção a tua preocupação, a tua pergunta é muito pertinente. Existem duas formas, né, de lidar com esse meio. Uma foi que o Alan falou, e é fundamental, né? Precisa ter um contrato de utilização BioD, né? Como que escreve BioD? BioD é Bring Your Device, né? É traga seu equipamento para o trabalho, né? Bring Your Device, é BYOD, né? É BioD. E aí... Bring Your... Device. Não, é o Y Your... Device. One Device. One Device, né? Seu dispositivo. Então isso qualquer empresa pode fazer com qualquer funcionário, desde que ele tenha esse Tenha o contrato de BioD, de utilização BioD. E ali fica determinadas regras, né? O que pode e o que não pode, né? E isso é totalmente legal, porque não fere a CLT, né? Então, você traz uma forma de você proteger a empresa, né, legalmente, tem que ter. E aí, o colaborador está no Japão, né? E aí você tem que ter uma ferramenta que faça a gestão dessa máquina. Né? Como é que faz aí com o equipamento? Então lá tem dados da empresa, né? A primeira coisa que é fazer é dar um delete lá nos arquivos de forma remota. Deixa a máquina remota aí, vai zerar a máquina. Então a máquina ali vai perder todos os arquivos. Você vai fazer a exclusão dos arquivos de forma que ele, obviamente, não vai ter como recuperar. E aí tem a questão da indenização, ó, vai ficar com a máquina, né? Ele paga a máquina e recebe depois, né? Ele ganha um cheque ali, como você falou. Então, para equipamento que está em outros países, por exemplo, não existe, obviamente, ali aquela necessidade de repente receber o equipamento de volta. Até porque nem consegue. Né? Exatamente. Então ele faz ali o apagamento remoto, né? Assim como o rastreamento se precisar. Então, para atividade remota, além de toda a parte contratual que é necessário fazer para que dê a proteção, é necessário também a instalação de ferramentas de tecnologia para poder fazer o monitoramento e a segurança. Mas, Damião, a gente usou o exemplo de o cara tá no Japão, mas o cara tá aqui em Florianópolis, ele trabalha remoto. Eu contratei ele para trabalhar remoto. Ele trabalha, eu tenho possibilidade de mandar um computador para ele. É preferível que eu compre uma máquina e mande para ele, ou é preferível que ele compre, eu instalo esses sistemas que você falou, né? Esses aplicativos, ou tanto faz desde que os aplicativos estejam monitorados? O que é recomendado? O recomendado é que você já compre o equipamento, já faça toda a instalação, toda a configuração e entrega pronto. Isso. Mas isso na logística isso é um pouco complicado. Acabou o contrato, não tem mais. Pega vai lá na logística e isso. recolhe tudo. Entendeu? Isso Só que para fazer isso na logística é um pouco complicado, Sim. né? É o melhor dos cenários, né? O melhor dos mundos seria isso. Mas aí, a gente tem caso colaborador. isso não seja possível, você pode ter uma alternativa. Eu compro o computador, faz isso, eu acesso e coloco. A partir do momento que ele tem um acesso, né, assinou o contrato lá de BioD, a gente tem acesso, NDA. faz NDA, né, faz todo o arcabouço jurídico aí para utilização. Então, acessa o equipamento e faz toda a configuração de forma remota. Deixou de ser colaborador, vai lá e remove tudo remotamente também.
Então tem essa possibilidade. Mas o recomendado é entregar logo o equipamento já pronto, né? E de uma certa forma deixar o usuário só utilizar. O usuário tem que utilizar mesmo, né? Por exemplo, algumas coisas que acontecem. A gente tem um SharePoint aqui da Microsoft, né? A gente paga uma grana nessa licença aí. E a gente consegue acessar ele tanto pelo desktop quanto pelo browser. Né? Se colocar um endereço lá, eu consigo acessar pelo browser, ou eu tenho uma permissão no meu computador, eu consigo acessar aquele arquivo. Né? O que acontece às vezes, ele dá um pau, eu não consigo acessar ele pelo desktop, né? Porque o desktop é só uma máscara ali, né? Para poder acessar o arquivo. Às vezes eu não consigo, ele não atualiza. O que eu faço? Eu acesso ele pelo browser, e baixo no downloads. Pronto, ele está na minha máquina, aquela informação está na minha máquina. Aquela informação vazou já. Né? Eu posso pegar essa informação da minha máquina, eu posso mandar no WhatsApp para alguém. Né? E aí, como que eu faço isso? Aí, mais uma vez falando, né? Vai ser acesso. Então, quanto maior a possibilidade de conseguir fazer um download, maior o acesso, né? Um cargo maior dentro da empresa, vamos dizer assim. Segundo, o próprio monitoramento, os logs que vão deixar ali esse rastro. Porque foi o Marcelo que fez com o usuário do SharePoint dele, com o usuário de domínio local da rede dele. Então, tudo isso, né, fica registrado. Rastrear. Ele baixou o arquivo. Rastrear aonde que aconteceu uma violação, um vazamento de dados é essencial. Até para tu conseguir, né, mitigar. Hoje, semana passada teve uma polêmica da Red Bull Verde, né, na Fórmula 1. Eu sou fã de Fórmula 1, né? Vocês viram essa polêmica da Red Bull Verde? Não cheguei a ver. Tá, então olha o que aconteceu. A Aston Martin contratou o engenheiro de aerodinâmica da Red Bull, e aí esse cara saiu e levou uma parte da equipe junto. E aí, na corrida de Barcelona, houve uma atualização das equipes, porque agora a Fórmula 1 você não pode ficar atualizando de corrida para corrida, você tem lá as datas que você pode atualizar. E aí, quando chegou o carro da Aston Martin, igual o da Red Bull, aí falaram que era a Red Bull Verde. E aí rolou uma polêmica disso. Então, qual que foi o lance da polêmica? É assim, ó, se o engenheiro que fez aquilo tem informações daquilo, porque ele lembra, não tem como apagar o que está no cérebro dele daquilo que foi desenvolvido, isso é uma coisa, ele pode usar adaptação. Agora, qual que era a política com a FIA? Eu tenho como saber se algum dos engenheiros acessou dados do projeto. Se ele acessou dados do projeto, eu tenho esse log. Aí isso pode dar punição, se tiver acessado. Agora, se o cara tinha aquilo na cabeça e fez porque tinha aquilo na cabeça, você não tem como provar. Mas se o cara acessou o projeto em tempos e movimentos não permitidos, aí você consegue provar que houve segredo industrial, né? Como que chama isso? Segredo industrial. Houve uma violação do segredo industrial. E aí gerou toda essa polêmica aí na informação e é um ativo. Imagina, muito valioso. É importante a gente entender, né, o conceito da informação, que ela não precisa estar escrita, ela pode ser cognitiva, ele aprendeu, ele disse, falou, ouviu, né? Em qualquer momento essa informação ela pode ser vazada. Por né? isso que o NDA é tão importante, né? Exatamente. Se esse cara tem um NDA que ele não pode replicar aquilo... Eles têm, né? Durante um período, inclusive, né? Um lockup, é bem importante lembrar que é necessário colocar ali no NDA um período. Nesse vasto mundo, João, que vocês, né, têm aqui de comandantes, tem muita contabilidade, academia, né? Que são negócios que acontecem muito, sabe? Eu converso, cara, só no último mês eu acho que eu conversei com as 3 academias, né? O cara falando, poxa, tinha um personal trainer aqui, aprendeu tudo sobre o meu negócio e ficou no ouvido dos alunos, né? Olha, se eu montar uma academia, você vai? Porque é o cara que tá dando treinamento ali, é só um espaço. Aí. Ele aprendeu tudo do negócio e ficou cantando. Quando ele conseguiu um certo número, ele salão levou de cabeleireiro. Tudo. O cara sai e leva os clientes. Tem todos os dados dos clientes. Contabilidade. Então, o NDA, ele te protege no seguinte, nada vai impedir desse cara sair e abrir a própria academia, né? Ou abrir o próprio escritório de contabilidade, o próprio salão. Mas impede dele levar os seus clientes. Que ele prospecta, inclusive, né? Se ficar isso comprovado. Exatamente. E aí você pode entrar, né,
Possivelmente ele pode fazer também, não vai ser um documento que vai impedir, mas você consegue entrar na justiça, né? De repente acabar prejudicando ele e tudo mais, assim. E fica aquele sentimento de, pô, não vou fazer porque eu sei que vai dar ruim, entendeu? Esse daí é um baita comando, né? Tem um monte de gente que tem essa preocupação. Pô, a gente tem um cliente que aí o melhor vendedor dele foi pro concorrente. Qual que é o medo dele? Pô, o melhor vendedor conhece todos os clientes, é ele que tá na ponta com o cliente, ele vai pro concorrente. E aí, ele leva o cliente, ele pode levar? Porque de quem que é o cliente? Da empresa ou do vendedor? Né? Se foi a empresa que pagou para gerar o lead, pagou para ele prospectar o cliente, de quem que é? Né? O vendedor acha que o cliente é do vendedor, a empresa acha que o cliente é da empresa, ele vai pro concorrente e leva junto pela relação de amizade. Exatamente. Num NDA dá para travar isso? Dá para travar. Dá para travar isso daí. Com certeza. Inclusive, isso é muito... É porque é um mercado que muitas pessoas... E aí o comandante que atua com contabilidade sabe muito bem disso. Né? Muitos profissionais contábeis saem da contabilidade. Às vezes o cara entra lá como júnior, aprendendo, estagiando, passa 3, 4, 5 anos e, pô, agora já estou pronto, já posso abrir minha contabilidade. Vai lá e abre a contabilidade dele. Acontece direto. Empresas de marketing acontece muito. No escritório do meu pai, um cara trabalhou com ele uns anos, saiu, montou o próprio escritório e levou um cliente, o maior cliente que a gente tinha. Imobiliária também, o mercado. E querendo ou não, o cliente acaba indo. Ah, é R$10 mais barato, R$5 mais barato. Tem cliente que vai. A gente sabe que vai. Isso é muito comum. O cliente vai, mas se você tem um contrato, o cara que levou o cliente, ele vai se responsabilizar por isso, né? Sim, até porque, principalmente dentro da área contábil, né, existe essa questão de, para quem que eu preciso mandar as transferência do CRC. Transferência. Ele vai saber para quem foi. Entendeu? Uhum. E aí ele pode, cara, não pode. E aí ele pode, quando um documento, juridicamente, ele pode ter brigar problema, por isso. Pode ter problema. Mas aí não tem. Né? E isso é segurança, né? Segurança da informação. Acho que... Pô, tem bastante coisa. Quais são os passo a passo? Beleza. Quais são os passo a passo? Coisas que o comandante tem que fazer para segurar. Além do NDA. Um NDA, um BYOD, implantação de aplicativos ou software de gerenciamento de senha. Usuário e senha individual para cada pessoa. Como que é isso daí? Vamos fazer uma analogia com a empresa autogerenciável, né? Bora. Inclusive, eu sou aluno, né, da turma T35, uma turma incrível lá. E a gente aplica muita coisa que a gente aprende no IAG. A segurança da informação, ela pode ir em paralelo ali com uma empresa autogerenciável, né? O comandante, ele observar, ele dá os comandos, que a gente falou tudo aqui hoje, ele observar isso no dia a dia, sabe? Então, ele observar se tem ficha de cadastro de cliente em cima de uma mesa. Vamos aplicar a política da mesa limpa. Não pode ter. Se tiver, no máximo, vira a informação para baixo. Né? Preferencialmente, dentro de uma gavetinha, a gavetinha tem que ter chave. Legal, isso é uma prática. Política da mesa limpa. Política de senha. Né? E quando a gente fala de política, não quer dizer que precise montar uma política. Às vezes, a boa prática mesmo, tá? O cara só tem a senha na cabeça dele, então não colocar no post-it, não colocar alguma coisa nesse sentido assim. Também entra as questões de segurança da informação relacionadas a equipamentos físicos, sabe? Aonde que está o servidor dele? É web? É fisicamente no local? Existe uma salinha só para isso? Está fechado? Porque normalmente o cara vem com um pendrive, às vezes contaminado, alguma coisa, quer se vingar da empresa, ele espeta um pendrive no servidor, já transferiu um monte de vírus, alguma coisa assim. Pô, tem um filme, uma animação, desculpa, eu te cortei, né? A gente no meio da conversa vai cortando as pessoas. Desculpa aí, comandante. Né? Às vezes o comandante fala, pô, o Marcelo corta a pessoa o tempo inteiro. Mas é o fluxo da conversa, né? Sim, é bate-papo. É o fluxo da conversa, é um bate-papo. E tem um desenho, eu assisti um desenho com minha filha, que era um negócio de vírus. Que era eu tô tentando lembrar o nome do desenho, não consigo lembrar. Mas era um lance de um videogame, não sei o quê, e aí ele consegue fazer lá uma invasão no sistema. Você já viu esse desenho aí? Não tô me lembrado desse. Cara, tem um desenho, não lembro o nome desse desenho aí. Depois eu vou procurar aqui. E acontece, o que aconteceu, por exemplo, com os 2 casos que você trouxe, né? Por falta de algumas coisas simples que a gente já falou. Né? Permissão de senha, conseguir instalar joguinho. O Marcelo falou ali, o cara tava lá excluindo os leads, né? Pô, o CPL do cara vai lá no alto, né? Não consegue baixar nunca o CPL, custo por lead, né?
custo por oportunidade também entra nessa frente, né? Por quê? Porque o cara estava simplesmente excluindo, o cara gastando dinheiro, fazendo o negócio acontecer, honrando o compromisso dele com o colaborador, que é pagar o salário, pagar todos os impostos ali, né? E o cara tendo um joguinho, que poderia ter sido evitado com acesso, com permissão de senha, por exemplo. Então, na prática, eu acho que todos os comandantes podem começar a fazer isso, né? Faz uma análise geral do que ele tem dentro da empresa dele, da infraestrutura dele, o que ele já aplica, né? E vem fazendo pequenas mudanças. Lembrando, mais uma vez, a gente falou bem lá no comecinho, João, a segurança da informação é um dos pilares da Lei Geral de Proteção de Dados, que pode trazer sanções pesadas, né? Não só as pecuniárias, mas também como as administrativas. Bem como a governança, né? Se a empresa tivesse governança, com certeza, antes da menina ser demitida, ou então no ato que ela fosse demitida, todos os acessos a plataformas e sistemas dentro da empresa teriam sido revogados. E aí ela não teria acessado remotamente e o namorado tivesse excluído lá tudo que tinha que ser excluído, ter feito essa devassa. Então é importante frisar que poucos passos, né, e pequenas coisas podem ser feitos, né? Uma construção segura, madura e, acima de tudo, com baixo investimento. Se eu falar para o comandante que ele não vai investir em nada, eu vou estar mentindo. E aí, se não olhar assim, é como uma segurança. Se você não tem segurança, você não consegue andar. Se você não tem segurança, você não consegue operar. Então, entregar a chave da tua empresa, entregar a chave do teu cofre para a tua empresa, para uma pessoa que, de repente, não tem não só a noção do que é a segurança da informação, como pode também ter a má-fé. E a má-fé a gente só consegue combater com instrumentos legais, que é contrato, que é base legal e termos de confidencialidade. E a falta de entendimento, como que a gente combate? Como que a gente combate a falta do entendimento? Através de treinamento. Então, você, comandante, precisa treinar a sua equipe. A gente faz muito lá, né? Acontece muito. Às vezes, existem empresas que nos contratam apenas para treinar. Olha, Damião, eu quero que você faça aqui uma explanação sobre segurança da informação. A gente não está com grana no momento para poder fazer altos investimentos. Mas a gente quer entender um pouco como que é fazer a segurança da informação no nosso negócio. É como se fosse uma consultoria para entender o cenário e depois fazer esse diagnóstico. Fez esse diagnóstico, a gente vai lá e coloca valor no negócio, entendeu? Mas pelo menos ele buscar informação. Acho que a gente é unânime nisso, né, Alan? Comandante que não sabe, busca informação. Pior do que não saber o que precisa ser feito é não buscar. Eu tentei achar aqui o filme, né? Vocês estavam falando, fui procurar pra ver se achava, não consegui achar, mas é muito legal. Se eu lembrar depois, eu falo pra vocês. Não é o filme do LeBron? É um do... Como? Do LeBron James. Como que é o nome? Space Jam. Space Jam, que é do fliperama? É um de um fliperama. Não, esse é do Começa basquete. No fliperama. Ele que tá falando é do basquete. Não, tem um que é um fliperama. Será que é o LeBron James, é aquele do basquete. Do fliperama tem com o Adam Sandler, né? Que é o Pix. Não, é animação. É animação. O Pixel. É uma animação. O LeBron é mistura. Mas enfim, uma coisa que eu queria falar no fim, né, gente? A gente não tropeça nas pedras grandes, a gente tropeça nas pedras pequenas. É o e-mail, é a senha, a mesa limpa, é o detalhe, né? Então, comandante, você tem que entender que as pequenas coisas são muito importantes, que podem ter um fator prejudicial muito grande no futuro. Então, a política de prevenção. Quanto mais a gente se previne, menos a gente tem problemas no futuro, né? Boa. E eu acho que esse é o principal ponto. Acho que era o contexto desse podcast, né? Um podcast para você se atentar a se prevenir, porque você está deixando dinheiro na mesa se você não se prevenir, e você pode ter muitos problemas no futuro. Foram citados N exemplos de problemas que já aconteceram, e você tem que se prevenir para isso não acontecer com você também. Não é porque você é pequeno que não vai acontecer. A chave do cofre, né, a João? Chave do cofre. Exato. Achei o nome. É Wi-Fi Ralph. Wi-Fi Ralph. É muito legal, cara. Assiste, você vai ver. Muito legal, comandante. Assiste aí. Dica de filme, né? Segurança da informação, Wi-Fi Ralph. Privacidade hackeada também, ó. Galera, onde é que a gente encontra vocês? Onde é que a gente encontra o Max? Onde é que a gente encontra o Damião? Onde é que a gente encontra o Alan? Aonde que nós encontramos vocês? Falem aí as suas redes. Fácil. Tem o nosso site,
www.somax.com.br e em qualquer rede social é Somax Group. Perfeito, perfeito. Marcelo? É isso aí. Somar 10 vezes com inteligência. Exatamente. É isso aí. Marcelo, Damião, Alan, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Comandante, por favor, se curtiu esse podcast, dá um like, compartilha com os amigos, presta atenção, escuta de novo, assiste de novo para pegar essas dicas e aplicar na sua empresa e comenta aqui embaixo qual foi o comando, se você está no YouTube, né? Comenta qual foi o comando que você pegou nesse podcast, porque... Eu acho que não só o comando, João, mas comenta aí, o que você faz para proteger as suas informações? Faz alguma coisa, não faz nada, né? Faz mais ou menos, como que é? Eu acho que o mundo tá ficando, né, cada vez mais perigoso e mais chato com esse tipo de coisa, né? Mas o que você faz, comandante? Escreve aí, comenta, né? Ou manda um direct, dá um print na tela, faz um stories, me marca aí, marca @Marcelo Germano EAG, @Empresa Autogerenciável, @Somax Group, né? @Somax Group e coloca aí, né? O que você está fazendo para proteger a sua informação ou qual comando você pegou nesse podcast. Exatamente. Vamos parar de correr esses riscos. Mas ó, eu acho que eu tenho bastante coisa para fazer aqui no EAG. Você falou um monte de coisa aí. E vai ter vi um monte de pergunta? Vai ter caixinha de pergunta, então vamos deixar uma caixinha de pergunta. Quando esse podcast for pro ar, vai abrir uma caixinha de perguntas. Então hoje, ó, que você tá ouvindo, quer dizer, se você tá ouvindo na estreia do podcast, vai ter uma caixinha de pergunta lá no Marcelo Germano, no @Empresa Autogerenciável. Faça a sua pergunta, que vai ter 24 horas essa caixinha aberta, que o pessoal da Somax vai nos ajudar a responder. Vai ajudar a responder e matar todas as dúvidas que você tem e você queira perguntar. Deixando um recadinho final aí para os comandantes. Informação é um ativo valioso da sua empresa. Exatamente. Com essa frase final do Alan, a gente se despede. Então, fui! Valeu, Valeu, pessoal.